Olá pessoal, é Sidney novamente. Eu tenho uma frase que eu digo: nunca acredite em um homem que só leu um livro. Quando eu vou falar alguma coisa de história, eu não bebo apenas, não gosto de beber apenas numa fonte. Então eu estava vendo os trabalhos de história e encontrei algo de Silas Crane Cardoso. Quem é essa pessoa? Ele é mestre e doutorando em ciências da religião na Universidade Metodista de São Paulo, o MESP. Então ele apresentou um trabalho, Siquém, símbolo de Israel Norte. Nesse trabalho aqui, ele demonstra a importância do sítio arqueológico de Tel Balatab, na cidade bíblica de Siquém, onde foi encontrado evidências da importância dessa cidade, principalmente no século XIV, antes da Era Comum. Mais precisamente na época da que se refere à Estela de Mernepetá. Então, nesse sítio arqueológico, na cidade de Siquém, que era uma das grandes influências políticas da época e econômica, essa cidade, ela tinha uma influência tão grande, que ela chegava a ameaçar até mesmo os egípcios que estavam naquela região, na região da Palestina. E se tornou o primeiro grande poder da monarquia da Israel, entre parênteses, Israel do Norte, sendo que um de seus legisladores, um de seus reis, chegou até mesmo a ser um perigo para a civilização egípcia. Chegou até mesmo a ter um templo na Samaria, quando foi criada a Samaria, que chegou a fazer oposição ao templo jerusita. Então o que acontece? Há algum tempo atrás, eles negligenciavam essas escavações por questão teosófica, política, porque não podia diminuir a área de Judá em relação a verdadeira Israel. Depois você vai entender que é a verdadeira Israel. Pelo seguinte, no panteão cananeu, o principal deus era El. Existia deus secundário. O segundo era Baal, que era o filho dele, o senhor das atividades humanas. El era o deus criador. E entre os deuses secundários existia um tal de Ian. Ian representava o mar, as tormentas, aquilo que ia ser um empecilho na vida das pessoas. Acrescenta um vé a palavra Ian. O que vocês têm? Então o que acontece? Esse é o panteão cananeu. El e sua consorte, Asherá, que era a rainha da fertilidade, das boas colheitas. Então existia uma terra cujo deus era El Shaddai. O idioma que veio depois do acadiano, que se originou. O idioma da região, idioma franco, vocês vão ter posteriormente o idioma falado em quase toda aquela região que uniu aquele povo. Vocês sabem qual que é, né? O aramaico. El Shaddai era o deus da cidade de Siquém. Siquém era o povo que lutava com o deus El. Logo, quem é Israel da Estela de Mernepetá do 14º século a.C., quem acertar leva um doce. Depois do que eu falei, só se for burro para não saber, que Siquém era a Israel citada na Estela de Mernepetá. Só que os egípcios não destruíam uma região, ele matava o rei.
O rei que... Então eu cheguei a falar quem foi o rei que teria feito isso. Então você vê o sítio Tel Abá, que está a descrição do sítio, 65 quilômetros ao norte de Jerusalém, 10 quilômetros sudeste de Samaria. Esse é o sítio arqueológico de onde foram feitas as descobertas sobre essa cidade. A região que ladeava Siquém era super rica em produtos agropecuários. Era uma região que tinha uma forte influência econômica. Tinha um tráfico comercial e militar muito forte na região, onde surgiu a Samaria. Teoricamente e historicamente, uma região mais forte, ela predomina sobre as demais. E havia duas cidades na época que eram as mais importantes no crescente fértil. Era Siquém e a outra cidade era Jerusalém. Aqui fala dos aspectos dos assentamentos, a qualidade de terra, que era um solo super fértil, a terra rosa. Então, uma terra muito forte que crescia grãos e legumes, além de dar uvas, figos e azeite. Essas eram as colinas de Israel do Norte. Aqui, escavações, 1903, aqui dá um histórico de quem foi que escavou, por que aconteceu. Então, o que acontece? As descobertas não podiam ser levadas como são levadas hoje, porque a religião cristã enaltecia demais Judá. Então, você não podia falar muito da Israel do Norte. Na realidade, a potência econômica e a potência militar que podia, do 14º século, fazer frente ao poderio egípcio, era Siquém, a cidade do deus El Shaddai. Aqui você vê o que encontrou por lá, as descobertas. Passando um pouquinho devagarzinho, atenção que vocês leiam esse artigo. É pequeno, são só 13 páginas, porque foi negligenciado esse sítio arqueológico. Não se preocupe que em 15 minutos dá para passar tudo isso. Aos testemunhos da cidade, do rei Seótris, 1880 a 1840 a.C., que traz a descrição do companheiro do rei contra uma tal de Siquém. A Estela de Cushebek. Ainda fala sobre como Siquém sentiu os golpes junto com o Retenu, nome dos habitantes da Sírio-Palestina. Síria, né? A contraposição de Siquém e Retenu parece indicar que se tratava do centro de importante unidade territorial. Filkenstein, 2015, página 33. O Reino Esquecido de Israel do Norte. Nos textos, a descrição do farol da segunda dinastia, nomeada Ibsh-Hadá, de Siquém. Ibsh-Hadá, o que ele era? Era um governante. Segundo Tubis, 1992, página 179, fala do poder político deles. Na Carta de Amarã, tem lugar de destaque por sua associação com Labaiú, melhor dizendo. Labaiú foi o cara que governou Siquém. E ele acabou sendo morto. Olha o período que governou. Esse foi o período que se refere à Estela de Menepetá. Então esse cara foi morto e foi entregue aos egípcios. Foi morto por quem? Pelos jerusitas, que fizeram uma coalizão com quem estava lá. Então, ou você era a favor do Egito, ou você era contra ele. E a Síria era contra o Egito também. Eles não eram a favor, não. Porque sabia que se o Egito subisse, ia pegar justamente a Síria.
leia um pouco isso aqui. O que é Abimeleque? Abimeleque é o nome genérico também dado aos reis dos filisteus. Obviamente que seja uma menção deísta. Os textos também revelam a existência de um antigo santuário em Siquém, uma deidade possivelmente El, sobre o epítero Baal Berit. Havia uma rota que passava por Siquém, uma rota comercial, e também, que também podia trazer soldados. Então é um centro de poder muito forte, Siquém. Contava com abundância de água. Então é uma região muito propícia na Idade do Bronze Antigo. 3.500 a 1.300 a.C., ou da Era Comum, como queira. Foi abandonada em 1900 a.C., depois foi revitalizada na transição do bronze moderno para a Idade do Ferro. Bronze médio, melhor dizendo. Nesses períodos, se quer citar a Estela de Kushebek, nos textos de execração, que é citado um Ibish-Hadad de Siquém, quer dizer, governante. Ibish-Hadad é uma denominação de governante. Siquém deve ser sempre uma confederação de estados que resistiam aos interesses expansionistas do Egito na região. Agora vocês entenderam o porquê da Estela de Menetetá citar Siquém? Siquém era a verdadeira Israel, não a cidade do rei Davi. Foi encontrada a rampa do Zixon. Talvez fosse até mesmo essa Siquém que, juntamente com sírios e hititas, invadiram o Egito. É uma cidade fortificada, pode-se ver. Então, quando vocês vão falar a respeito, eu não acredito que tenha existido um Israel unificado. Na minha opinião, o que o pessoal chamava de Israel era Siquém. E não existia monarquia nacional naquela época. A própria cidade, estado, era a nação. Não existia cidades compostos, além de uma cidade, como eram estados compostos, como o Egito. O Egito era uma exceção. No Crescente Fértil, na região de Canaã. E aqui vocês veem a importância que tenha. Então, Siquém floresceu muito, muito, muito antes de se conhecer Israel do Norte. Ou Reino do Norte, como queira falar. Isso também Finkelstein vai trazer em seu livro. O Reino Esquecido de Israel do Norte. O Reino Esquecido do Norte. Que fala justamente disso. Não existiu Israel com Judá junto. Eram reinos separados. Reinos completamente distintos. Por que Israel, não, por que o Judá não caiu em 722? Só se tornou um reino tributário em 701? Dos assírios? Muito simples, que não havia interesse econômico nisso. Bem, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem, diminua a velocidade para poder ler tudo. Ou então façam melhor. Vão aqui, ó, nesse endereço da internet, Portal Metodista. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado e até mais. Tchau.